Ter todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 35 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Nós estamos começando mais um Terça da Saúde, aqui com uma convidada super especial e hoje a Letícia, da Fórmula Certa, que vai conduzir o programa. Primeiro, deixa eu dar bom dia para a Letícia, porque faz tempo que eu não vejo ela. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Eu tava com saudade de vir. As meninas agora não me deixam vir mais. Então... Elas querem ficar vindo para conversar com os ouvintes, mas hoje eu falei, hoje eu vou. É muito bom. E quero dar bom dia aqui para a doutora Patrícia Pires, que é médica psiquiatra. Nós vamos falar sobre um tema que ainda é um pouco desconhecido, acho que tem um pouquinho de tabu, tem um pouquinho de cada coisa, que é sobre o canabidiol e em relação à ansiedade. Primeiro, bom dia, doutora Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, Vanessa, bom dia, Letícia, bom dia, Guaxupé e toda a região. Muito prazer de estar aqui, obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição, vamos bater um papo bem legal hoje. Muito bom. A doutora Patrícia, ela é médica e eu gostaria só, Vanessa, para ela tá vindo agora para Guaxupé, né? Ali no Life Medical Center. Uhum. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho dela, primeiro para as pessoas verem qual que é a especialidade dela, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Muito bom. Poderia, doutora? Então, eu sou de São Sebastião do Paraíso, eu sou médica especialista, né? Tenho o título de especialista em psiquiatria, que isso é muito importante. Todo mundo sabe a diferença mesmo de um especialista e de quem fez só uma pós-graduação. Eu sou de São Sebastião do Paraíso, falei? Sim, mas tá vindo para Guaxupé, Isso né? mesmo, né? Conheci o Dr. Ábido e me apaixonei por essa terra, o prédio dele, né? O hospital, tá lindo, tá maravilhoso. E um dia eu comentei com ele, um dia eu quero fazer parte dessa equipe. Que bom. E estarei realizando esse sonho a partir de setembro. Começarei as minhas atividades aqui em Guaxupé. Muito bem, seja bem-vinda. Doutora Patrícia, vamos começar a quebrar uns tabus, então, né? Vamos lá, porque eu acho assim, que às vezes as pessoas têm um preconceito, alguma coisa, por falta de informação mesmo, né? Não porque a pessoa é isso ou aquilo, é porque hoje em dia ainda não é tão se falado sobre a cannabis, né? Então, vamos falar um pouquinho dos benefícios da cannabis, né, no seu caso, para a ansiedade. Isso. Primeiramente, Letícia, vamos deixar bem claro pro pessoal que nós não estamos falando da maconha em si. Aquela maconha que, né, eles fazem o cigarrinho para fumar, para dar o barato, né? Que isso sim é uma droga ilícita no Brasil. Nós não estamos falando desse cigarrinho, tá, gente? Nós estamos falando dessa planta, que é a cannabis, especificamente de algumas substâncias que compõem ela. Ela tem mais de 400 substâncias na maconha, na cannabis. Vamos falar assim, cannabis, porque é o termo correto, científico. E eles descobriram que algumas substâncias que estão na cannabis, elas interagem bem no organismo. E que está vindo aí em pesquisas atrás de pesquisas para comprovar todos os benefícios que ela tem trazido para nós. Não só, viu, Letícia, na parte humana, como também na parte veterinária. Os dentistas também têm usado para os problemas dentários, de mandíbula, de dor, maxilar, tudo isso. E a cannabis, existem várias funções terapêuticas, no caso que os médicos utilizam para tratar pacientes. No caso, para ansiedade,
ansiedade, tem estudos, tem surgido um efeito muito benéfico. O que você me fala sobre algum estudo científico nessa parte? Sim, sim. Letícia, primeiramente, eu gostaria, assim, já que hoje, né, nós vamos focar na ansiedade, sim, eu gostaria de estar falando, explicando de uma forma bem sucinta, rapidinho, que é uma ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade generalizado, que nós chamamos de TAG. Não é qualquer ansiedade, porque assim, o ser humano, né, faz parte dele a ansiedade. Quando que ela passa a ser considerada uma doença? Quando ela é muito extrema e começa a trazer prejuízos para a pessoa. Ah, tá, mas que tipo de prejuízo? Ela passa a não dormir à noite, ela passa a sentir um cansaço imenso, uma sensação assim de nervo à flor da pele, começa a ter problemas de concentração, geralmente assim da sensação que deu branco, a pessoa não lembra das coisas, muita tensão muscular. Quando a sua preocupação excessiva, né? Porque a ansiedade é isso, é uma preocupação excessiva, vem acompanhado desses sintomas que eu acabei de me referir, ou seja, mostrando que a pessoa está tendo um prejuízo, aí sim nós podemos falar que você está com um transtorno de ansiedade. Não é só tipo, interrompendo, não é só tipo assim, uma semana eu estou estressado porque aconteceu determinada coisa e abalou minha rotina. Não, é uma pessoa que já tem esses sintomas, assim, uma periodicidade grande, né? No mínimo 6 meses, né? Mas sentindo tudo isso que eu comentei. Uhum. E aí, através dos estudos com a cannabis, eles descobriram que algumas substâncias, que é o caso do CBD, eles podem agir lá no cérebro, nos receptores que estão relacionados com ansiedade. E numa dessas são os mesmos receptores também para o pânico, para o toque, para várias outras doenças dentro da psiquiatria. E esses estudos fizeram, inclusive eu tenho até um exemplo bem legal aqui para comentar com vocês. Como que foi feito esse estudo? Eles pegaram as pessoas que realmente têm ansiedade, nesse caso foi a ansiedade social, que é a fobia social. O que seria? Das pessoas terem muito medo de se apresentarem ao público, de estar no meio, né, de outras pessoas, medo de ser ridicularizada. Então eles fizeram esse estudo, colocou todas essas pessoas que têm essa ansiedade social para fazer um teste em frente a uma câmera. E aí, todos lá, né? Tremendo de medo, sentindo todos aqueles sintomas que eu acabei de descrever. E o que eles fizeram? Sem ninguém saber, eles distribuíram. Algumas pessoas tomariam o CBD, outras o diazepam. E um outro tipo de benzodiazepínico, né? Que são esses remédios de faixa preta. E outros tomaram placebo, que são os remédios de farinha que não tem efeito algum. Lembrando que ninguém sabia o que estava tomando. E no final do teste, o que eles descobriram? Que quem tomou placebo sentiu todos aqueles sintomas que regularmente eles já sentiam quando se deparava com uma situação assim, que foi o caso de estar na frente das câmeras. Uhum. E quem tomou o CBD ou o benzodiazepínico, o diazepam, ele ficou muito bem, muito tranquilo, saiu muito bem. Uhum. E aí, Letícia, o que foi legal que eles descobriram também? Que aí eles fizeram essa comparação de quem tomou o CBD com o benzodiazepínico, o diazepam. Eu ia perguntar isso, se tiveram feito essa relação. E eu vou te falar uma coisa, viu? Foi surpreendente, porque todos aqueles efeitos colaterais que esses remédios de faixa preta costumam dar nas pessoas, com o CBD, isso não aconteceu. Olha. Então, olha, nem os efeitos colaterais
a pessoa teve, só teve benefícios. Olha só, e isso a gente está falando de uma determinada enfermidade, assim, de uma, né, que é a ansiedade, mas isso. A planta da cannabis, a gente extraindo essa estrutura, né, que é o CBD, que não é a parte, igual a doutora disse, não é a parte alucinógena, que é essa que as pessoas vão fazer a utilização, né? Então, tem outros grandes benefícios também. É porque tem gente que às vezes falou assim, nossa, saiu liminar para farmácia comercializar, mas só lembrando que é essa substância. Não é assim a maconha, porque tem a maconha também, igual a doutora disse, a planta, né? Isso. Que é fumada, isso, ninguém aqui está falando nada disso. É a parte isolada que já tem estudos científicos comprovando a eficácia desse tipo de fitoquímico, né? Que a gente fala no organismo das pessoas. Então, e a planta fumada, doutora, tipo assim, aí ela sim causa... sim. Pra gente deixar bem claro que aí não vai servir para ansiedade, nem para outro tipo de... Não. E o que acontece? Olha que caso interessante, Letícia. Acontece sim, eu vejo isso em consultório. Muito mais jovens, tá? Uma população jovem. Falando assim, olha, doutora, eu tenho tanta ansiedade que eu opto por fumar a maconha para eu ficar calmo. Mas não é bem assim, Aí o que acontece? Ela fuma continuamente, aí um belo dia resolve parar de fumar e o que acontece? Passa a sentir ansiedade, fica nervosa, muito irritada, perde o sono, passa a não comer. Aí a pessoa pensa o seguinte, nossa, mas que coisa, a maconha realmente, inalada, realmente seria um ansiolítico para mim, porque faz com que diminua todos esses sintomas. Mas ela não percebe que esses sintomas que ela está sentindo é pela abstinência do uso da maconha. E não ela já desenvolveu uma dependência, né? Isso então, mesmo. Aí já complicou. Isso. E aí ela acha, não, eu que era muito ansioso, então eu parei de fumar e a ansiedade voltou. Não é bem assim. O que você está sentindo é a abstinência da maconha. Então, essa sim, no Brasil é considerada uma droga ilícita. Agora, nós estamos falando aquilo das 400 ou mais substâncias que tem a cannabis, né, a maconha. Nós estamos conversando exatamente sobre uma substância, que é o CBD. E até assim, para deixar claro, crianças também, né, doutora, poderiam estar utilizando porque é uma substância, né, no caso o CBD, é uma substância segura para criança também, desde que o médico prescreva, a família aceite e ajuste dose, é recomendado também. Isso, tudo começou quando eles descobriram que a cannabis, para as crianças que têm epilepsia e que não conseguia controlar, em hipótese alguma, com os remédios convencionais, começaram a responder muito bem com o óleo, né, do CBD. E, no entanto, que para o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele foi aprovado, não há problema nenhum. Mas, numa dessa, essa substância acaba pegando todo o cérebro e atuando também em outras doenças. No caso da psiquiatria, né? Tem o autismo, tem depressão, esse transtorno de ansiedade generalizada ou outro tipo de transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, o toque. E além disso, dos benefícios, eles estão estudando e estão aplicando também nos pacientes, estão tendo resultados muito bons em relação às dores neuropáticas, náuseas, principalmente aquelas pessoas que fazem quimioterapia, né? Que estão com câncer, então sente muita náusea. Aí tomando o CBD, ela melhora bastante. Estão tendo pesquisas também até sobre glaucoma, a região ali do cérebro, onde é muito amplo, né? Do olho, isso. E para você ter uma base, estão fazendo os estudos até sobre AIDS.
E fora os cânceres também, artrite reumatoide, é um vasto Tem campo, estudo né? assim, em várias áreas da medicina, né? Em várias Isso. áreas da medicina, porque, igual a doutora estava falando, existem os receptores canabinoides. Então, cada um vai agir de uma forma e vai fazer o organismo, a homeostase, né? O equilíbrio do organismo com o uso Isso. do ativo, né? Isso mesmo, de uma forma assim, bem simples, né? Da mesma forma que nós temos, nós chamamos de neurotransmissores, os hormônios cerebrais. Então, da mesma forma que nós temos o sistema da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, né? Nós temos também o sistema do endocannabinoide, que o receptor é o CB1 e CB2, né, os mais prevalentes, é onde o CBD, que, né, esse substrato da cannabis, irá agir e, de uma certa forma, se ligará no cérebro e algumas outras regiões do corpo, e numa dessa tá pegando qualquer dessas doenças que nós acabamos de exemplificar. Bom, tem umas questões aqui dos ouvintes. A Cláudia Mello. Vanessa, que a doutora seja muito bem-vinda à nossa Muito cidade. obrigada. Minha pergunta, vi matérias falando do uso da cannabis para a menopausa. Achei muito interessante, sei que o assunto é ansiedade, mas a menopausa aumenta ainda mais a minha ansiedade. A doutora tem alguma opinião, já ouviu falar sobre o uso da cannabis para a menopausa? Quem é? Cláudia Mello. Cláudia Mello, um abraço, muito obrigada. Sim, já ouvi falar sim que estão fazendo estudos, né? Mas eu não sei te aprofundar ao certo qual que está sendo aí os efeitos, né? A probabilidade de... Quando ela fala menopausa, ela está falando em relação aos sintomas, né? Sim. Tipo de ondas de Até calor, mesmo da né? ansiedade, que ela Da falou que ansiedade. tá acompanhando, sentindo. né? Sim, Isso. sim. Nesse caso, sim. Ah, Independente da idade. Exato. Toninha, bom dia. O médico do meu marido falou que ele está com crise de ansiedade, ele tem um soluço constante que não passa, faz mais de um ano, mas somente quando ele dorme que o soluço passa. Isso é um efeito de ansiedade? Pode ser da ansiedade, mas mesmo que não seja a origem, a ansiedade que está causando esses soluços, né? Pode sim ser tratado também com CBD. Sim. Mais uma aqui, a Lúcia. A Lúcia diz que tem ansiedade toda vez que vai fazer o exame de CNH. E se treme toda na hora da baliza, não consegue fazer, e perguntou para a doutora o que ela pode fazer para se acalmar antes do exame. Você sabe que eu tenho vários pacientes que passaram por isso, viu? Uma das opções seria também o óleo CBD. Mas como é pontual, né, essa queixa dela, tem outros medicamentos que a gente pode tá incluindo aí. Então, é só procurar uma psiquiatra. A doutora vai estar chegando aqui em Guaxupé. Eu acredito que num dia anterior também tentar ficar mais tranquila, mais calma, o que é difícil, mas às vezes fazer uma aromaterapia é difícil, isso, né? Esse que é o problema da ansiedade. Um relaxamento, será que não adianta? Não, você falar o seguinte, tentar ficar mais tranquila. Tentar ficar calma. Esse que é o problema, sabe? Então, dormir bem, tentar dormir bem, fazer uma massagem antes, né? Fazer uma música. Isso, mais relaxante. Mas nós temos nossos segredinhos aqui que iremos passar, né, em consultório. Muito bem. A Beatriz, Vanessa, gostaria de saber se a doutora sabe de algum uso para fibromialgia. Sim. Inclusive, terá aqui, né, uma entrevista com um neurologista, e ele falará só sobre dor. E uma das dores é a fibromialgia. Porque assim, a fibromialgia anda junto com os problemas psiquiátricos, seja ansiedade, seja depressão. Então, em relação à minha área, tem tudo a ver. Porque nós precisamos tratar a ansiedade, se tiver os sintomas da depressão também.
E junto vai ver que vai amenizando essas dores no corpo da pessoa. E podemos incluir aí o CBD. Muito bem, meninas, nós já estamos no limite. Já? Nossa! Ô, Vanessa, eu gostaria de falar assim também, assim, igual eu estava falando com a doutora antes, mas o importante também dessa questão é rapidinho, da gente falar um pouco sobre o plantio, o uso do CBD. É porque as famílias, da gente trazer esse acesso, que as famílias às vezes ficam tão desesperadas também, porque é uma luz no fim do túnel que elas têm. Então, o acesso é muito difícil. O que acontece? Começa a comprar, às vezes, gato por lebre, vê na internet, ou começa... É o desespero da pessoa. Então, eles vão ter a garantia de que está sendo utilizado um produto, assim, com um certificado, laudo de qualidade. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque o que existe nesse mundo, digamos assim, tem muita coisa. Então, eu estava conversando isso com a doutora antes, porque é, de fato, desesperador para quem precisa de utilizar e não tem acesso. Não tem acesso, né? Não tem da onde partir. É complicado isso. Doutora Patrícia, quer acrescentar alguma coisa? Sim. Nesse assunto que a doutora Letícia está falando, né? No Brasil, apenas 14 farmácias de manipulação conseguem hoje fazer o produto, né? E eu quero dar os parabéns para a doutora Letícia, para a fórmula certa, por ter conseguido essa liminar em trazer o produto para cá, para Guaxupé, né? E, no entanto, que em Minas Gerais todo é a pioneira vai fornecer pra gente, né, essa substância. Muito bom. Só o Edivaldo perguntando, a miopatia inflamatória tem a ver com esse tema? Aí tem mais a ver com o tema da neurologia, que também se encaixa aqui. Tá. Nós vamos trazer para cá também. Em breve. A semana que vem ou na outra. Fica atento. Doutora, eu gostaria muito de lhe agradecer pela participação, pela parceria. Ajudou muito a esclarecer ao público e trazer boas-vindas, né? Espero que em breve a gente possa encontrar a doutora lá no Live Medical Center. Vai ser um prazer. Gente, muito obrigada. Poderia deixar seu telefone, se alguém já quiser ir em São Sebastião do Paraíso, já agendar? Lógico. Primeiramente, eu quero agradecer Vanessa, Letícia e toda a população de Guaxupé que tem me recebido com muito carinho, muita atenção. Eu vou deixar o meu contato aqui, caso alguém queira me enviar mensagens, nós podemos estar tirando dúvida, batendo um papo, caso queira ir em Paraíso. Eu vou estar em Guaxupé a partir de setembro. Estarei atendendo aqui. Tá aí. O meu telefone, então, é 99-881-8181. Facinho. Muito 99-881-8181. Muito Ou bem. me sigam no Instagram, DRA Patrícia Pires. Muito um abraço, obrigada. Um beijo, Vanessa. Foi obrigada, ótimo. Seja viu? bem-vinda aqui à De nossa coração. cidade. Obrigada, Letícia. Bom dia. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube FM. Rádio Clube. Empório do Inácio é